Boa noite. Boa noite. Todo mundo tranquilo? Todo mundo com paciência? Então podemos ir embora. Brincadeira. Boa noite, muito obrigado mais uma vez. Terceira vez, né, que eu venho. Adoro vir aqui, sou muito bem recebido. É um calor, um carinho muito grande. E hoje nós vamos falar sobre um tema que não precisa, só levanta a mão quem quiser, tá? Alguém aqui já perdeu a paciência? Olha, mas vocês não têm a sorte de um amigo meu. Eu tenho um amigo que ele falou para mim esses dias: Marcos, a minha esposa nunca perdeu a paciência. Vocês acreditam? Ele falou: minha esposa nunca perdeu a paciência. Eu falei: é mesmo? Ele falou: porque para perder você tem que ter. Então é engraçado, a gente diz assim: eu perdi a paciência. Não, a gente ainda não conquistou a paciência. E a paciência é uma daquelas palavras, daqueles conceitos que muitas vezes a gente mistura. Conversávamos agora de pouco, a gente tem uma tendência a misturar as coisas e chamar pelo nome errado. Então, quantas vezes a gente chama de humildade o que é apenas comodismo? Quantas vezes a gente prefere chamar de humildade o que é complexo de inferioridade? E vale a mesma coisa para a paciência. Na verdade, todas as virtudes ou todos os defeitos, eles são uma grande família, se a gente puder parar para pensar. É quase assim, é difícil você falar assim. Se eu perguntasse para vocês assim: o que é paciência? Me defina aí paciência, me dê um sinônimo de paciência. Vocês repararam que a gente, às vezes, para definir, a gente vai buscar uma outra palavra? Então, é uma família. A paciência tem os seus primos, seus irmãos, né? Assim, o que seriam os primos da paciência? A serenidade, não é? A tolerância, a fé, a paz, a segurança. São primos. É como se fosse uma família, né, de virtudes. E se eu perguntasse para vocês, irmãs e irmãos, quem são os primos, irmãos? Minha sogra usou uma palavra que não fugiu agora, agregados. Quem são os agregados, os primos da impaciência? Ninguém fala nada. A raiva, o orgulho, a intolerância, mas também a insegurança. Percebe que, na verdade, tudo está conjugado? Bom, mas como eu sei que tem no máximo uns 4 ou 5 aqui que ainda não conquistaram a paciência, então eu vou perguntar para esses 4 ou 5, tá? Muitas vezes a gente consegue chegar à resposta de uma dúvida na vida limpando o trilho, clareando o trilho. Eu sou professor, sou educador a vida inteira. Eu falo para os meus alunos: você vai fazer uma prova? Às vezes você não sabe a resposta, não é? Mas tem lá 5 alternativas. O que você faz? Você começa por eliminar. Olha, a resposta eu não sei, mas eu sei que é essa e essa não é. Então você começa a facilitar a sua vida, não é? Você tira aquilo que você fala que não é, fica mais fácil chegar. Então, se a gente fosse pensar na
paciência, ou com seus primos, serenidade, equilíbrio, calma. O psicólogo está aqui, mas eu me permito dizer que o mundo vive uma epidemia. Mas não é o Covid. Ontem, numa outra reunião, comentávamos dados de 2022, ano passado, último semestre de 2022. Alguém imagina quantos comprimidos para depressão foram vendidos somente no segundo semestre de 2022, somente no Brasil? 22 milhões de comprimidos. E segundo o estudo, para a ansiedade foi mais. Há mais de 350 milhões de pessoas no mundo diagnosticadas com depressão e mais do que isso com ansiedade. E a maior das tragédias. Vocês desculpem eu comentar, mas é importante. O suicídio. Alguém tem ideia de quantas pessoas cometem suicídio no mundo por ano? 700 mil pessoas por ano. Isso significa que a cada 40 segundos um ser humano que recebeu a graça da existência chegou num ponto de desequilíbrio, não suportou as dificuldades, as lutas da vida até esse ponto. E o que isso tem a ver com paciência? Muitas pessoas acham que a raiz da palavra paciência vem de passe, mas não é. Ela vem de uma raiz anterior ao latim, que é o verbo pati, que significa sustentar, aguentar, carregar. Então a paciência é a capacidade que a gente tem de sustentar, de carregar, de passar pelas tribulações. Mas hoje parece, infelizmente, que é uma das virtudes mais perdidas, não é? Você sai, você pega o carro, né? Eu brinco com a minha esposa que eu ponho aquela viseira de cavalo, né? Assim que eu entro no carro, eu ponho a viseira aqui, porque quando você menos espera, é um elogio daqui, é um elogio dali, por nada, né? Às vezes você vai no supermercado porque você entrou ali na frente de alguém, uma explosão, uma cólera. Aí você fala, nossa, que sujeito impaciente, não é? Tudo ele estoura, tudo ele dá chilique, tudo ele grita. Isto é uma pessoa impaciente? É. Mas se tem uma coisa que Jesus nos ensina, e o Espiritismo nos ensina, gente, é olhar um pouco mais fundo, é ir além das aparências, porque é fácil você reconhecer aquele impaciente para fora, que grita, que xinga, que bate na mesa, mas não quer dizer que aquela pessoa que está sentada quietinha ali, ela é paciente, ou ela não seja ansiosa, ou por dentro ela não esteja num turbilhão. Portanto, a impaciência ela pode se manifestar para fora ou para dentro. Querem ver? Eu tenho uma filha, a minha filha é mais velha, e ela é uma moça relativamente ansiosa para dentro. E a mais nova é para fora. Aí as pessoas me dizem assim, a Júlia é mais temperamental, né? Porque você sabe quando uma moça é temperamental? Não sei se sabem. Ela é
temperamental quando ela é sua filha. Quando é filha dos outros, ela é desequilibrada, né? É basicamente assim. Aí, a Júlia é mais temperamental, né? A Tainá é mais calma, né, Marcos? Eu falei, olha o pezinho dela. Pezinho é o pezinho, ela senta o pezinho tá assim, ó. A mãozinha tá assim, sabe aquela pessoa que onde ela para, ela tá assim, tá com o pezinho aqui, tá com a mãozinha aqui. Ela é calma? Não, ela só está controlando o que está interno. Percebem como a gente tem que aprender a olhar? Não é porque alguém está quieto que ele está em paz. Bom, mas então, diante disso, a gente poderia começar pelo seguinte: o que nos leva a não ter a paciência? O que nos leva a perder a paciência, a ficar irritado, ansioso, inquieto? Quem começa por nos ajudar tem 3 grandes motivos. Quem começa por nos ajudar é novamente, como sempre, Jesus e o nosso maravilhoso Evangelho segundo o Espiritismo. Se vocês depois pegarem em casa o seu Evangelho, vocês vão encontrar no capítulo Bem-aventurados os mansos e pacíficos, um item cujo título começa com a cólera, a raiva, a fúria. E como é que começa esse capítulo? Porque nós temos uma tendência a culpar alguma coisa sempre fora da gente. As pessoas às vezes falam assim: é a minha natureza. Já viram isso? Eu sou assim. Eu tenho uma amiga na casa que a gente trabalha que ela fala assim: é o modelo Gabriela. Conhece o modelo Gabriela? Eu nasci assim, eu cresci assim, você sempre assim. Gabriela. Eu sou assim, eu sou geniosa. Aí a pessoa vira para você e fala assim: você é calma, né? Só falta falar: deu sorte. Eu falo, sabe por quê? Deus tem uma roleta no céu, né? Deus tem uma roleta no céu, aí ele gira, calma. Agora vamos aqui dar nervosinha. Nervosinha. Não existe isso. Se aquela pessoa é de fato calma, sabe o que isso quer dizer? Quer dizer que ela conquistou aquela condição. Mas olha que interessante, ele diz assim: o orgulho vos leva a crer ser mais do que sois, a não poder sofrer uma comparação que possa vos rebaixar, a vos considerar ao contrário de tal modo acima dos vossos irmãos, seja como espírito, seja como posição social, seja como superioridade pessoal, que o menor paralelo vos irrita e vos fere, e o que ocorre então, vos entregais à cólera. Então a primeira dica já está aqui. Quantas vezes essa pessoa que é mais irritadinha, ela fala assim: como é que ela pode fazer isso comigo? Como é que ela pode dizer isso para mim? Como é que ela pode me deixar esperando? Ou a clássica: ela sabe com quem está falando? Perceberam? O mentor espiritual da nossa casa, ele sempre fala uma coisa, quando alguém diz assim: eu estou magoado com fulano por tal motivo, eu estou chateado com Beltrano por tal motivo. Ele fala assim:
É mágoa mesmo? A pessoa fala, não, professor, eu estou magoado e tal. Aí ele fala assim, é mágoa ou é melindre? Perceberam? Porque muitas vezes não é mágoa, muitas vezes é melindre. Porque comigo, fez isso para mim. Não falei de primos, de irmãos. Certamente o perdão é primo da paciência, mas a ausência do perdão é prima da impaciência. Assim como o orgulho é primo da impaciência. Vocês já conheceram o orgulhoso calmo? Sabe aquela pessoa orgulhosa, intolerante, prepotente, acima de todo mundo? Eu nunca conheci um orgulhoso calmo. Pelo contrário, o orgulhoso é o primeiro a pisou no meu calo e eu já estou gritando. Então, o primeiro caminho é a gente entender que existe uma relação moral. Porque a gente fala de paciência, calma, serenidade, como se fosse uma coisa só do sentimento, mas não é. Ele tem uma relação moral. Quanto mais humilde eu for, cheguei hoje lá no trabalho, minha colega me deu uma resposta meio torta. Cheguei hoje lá no almoço de família, meu cunhado me tratou meio grosseiramente. Mas se eu sou humilde, eu falo assim, essa semana também eu estava tão irritado, se bobear eu dei tanta patada nos outros, deixa para lá, eu entendo, porque eu fiz isso essa semana. Então a humildade me ajuda a perdoar, a humildade me ajuda a tolerar. E quanto mais perdão eu tenho dentro de mim, quanto mais tolerância eu tenho dentro de mim, consequentemente mais paciência. E quanto mais eu me achar melhor do que os outros, menos paciência eu vou ter. Nossa casa em Campinas, ela tem como especificidade a cura, é uma casa voltada basicamente para trabalho de cura. E nós temos lá 2 vezes por mês a cirurgia espiritual. Só que dado o número de procura, a condição de preparação dessa cirurgia espiritual, há um número limitado de cirurgias. E quantas vezes a pessoa chega lá e ao ser atendida na triagem, alguém diz, olha, minha irmã hoje não vai dar, tem uma com câncer, tem uma com tumor, tem uma com não sei quem, e a pessoa fala assim, mas a minha doença é muito grave, eu vim de longe, eu estou precisando. Então vai uma boa dica aqui. Quer começar a ter um pouco mais de paciência? Muda o pronome. Começa a falar mais nós. Começa a falar mais eles. E diminui o eu. Já vai te ajudar muito a ter mais paciência. Porque aí você olha e fala, estamos todos no mesmo barco. Hoje ela me deu uma patada, mas ontem fui eu. A senhora lá no supermercado me tratou mal. Mas sabe Deus o que ela está passando, né? Semana passada nem eu me aguentava. O segundo ponto para a gente caminhar em direção a mais paciência. Eu trabalho na educação, no ensino superior,
E lá numa das escolas, eu vou contar o caso de duas crianças para que vocês cheguem ao segundo ponto da paciência. Nós temos lá o Mateuzinho e a Suzana. São crianças, o Mateuzinho e a Suzana estão no terceiro ano, 8 anos de idade. O Mateuzinho, sexta-feira, a gente tem que fazer sessão de obsessão plus com o Mateuzinho, porque ele está incontrolável. Toda sexta-feira ele está intragável, ele está nervoso, ele está agressivo. Por quê? O Mateuzinho é filho de pais divorciados. E muito comum, sextas-feiras, o pai geralmente aguarda da mãe, e o pai muitas vezes busca o filho já na sexta-feira, no final da aula, para passar o final de semana. E o que acontece com o pai do Mateuzinho? Tem sexta que ele vem, tem sexta que ele não vem, tem sexta que ele chega 1 hora atrasado, tem sexta que ele chega 5 horas da tarde. E a Suzana? A Suzana também é filha de pais divorciados. Tem 2 irmãos, todos pequenininhos. O pai mora a 2h30 da minha cidade, Atibaia. Chova, faça sol, terremoto, tsunami, invasão alienígena, não importa. 12h30, esse pai está na porta toda sexta-feira. E a Suzana e os irmãos brincam, dão risada, abraçam. Por quê? Porque a Suzana sabe que tem um pai que vai estar lá fora. Porque a Suzana tem absoluta confiança no pai que está lá fora. E o Mateuzinho? O Mateuzinho sofre, fica inseguro, impaciente, agitado. Por quê? Porque ele não tem certeza, porque ele não tem confiança que o pai está lá fora e que ele pode contar com o pai. Muito da inquietude, da impaciência, da intranquilidade da gente é porque muitas vezes a gente lida com Deus como uma Mateuzinho. A gente não lida com Deus como o pai da Suzana, que estará sempre lá fora, que estará sempre conosco. Eu, quando era criança, eu não entendia uma expressão que os nossos irmãos evangélicos costumam usar mais. Eles costumam dizer assim: Deus é fiel. Já ouviram essa expressão? E eu era criança, eu ouvia e falava assim: mas pai, quem tem que ser fiel sou eu. Eu é que tenho que ser o fiel, né? Depois estudando, especialmente o Antigo Testamento, eles estão dizendo que Deus fez uma aliança com os homens, está lá no Antigo Testamento. E qual era a ideia quando eles diziam Deus é fiel? A ideia era: a parte de Deus sempre será cumprida.
Deus nunca falta. Quem falta é o homem. E o quanto desta nossa insegurança, dessa nossa inquietude, dessa nossa ausência de paciência, não está ligada diretamente à nossa ausência de fé. Você vai lá no capítulo, salvo engano, 19, acredito que é 19, a fé transporta montanhas, Evangelho segundo o Espiritismo, o poder da fé. O que está escrito lá? A fé sincera e verdadeira é sempre calma, dá a paciência que sabe esperar. Porque desde o seu ponto de apoio na inteligência e na compreensão das coisas, está certa de chegar. Eu sei que Deus é a plena sabedoria, a plena justiça e o pleno amor. Santa Teresa d'Ávila tem uma oração linda, em que ela diz: nada te perturbe, nada te espante. Quem a Deus tem, nada lhe falta. A paciência a tudo alcança, pois somente Deus basta. Ou seja, o único que pode lhe dar o que você precisa sem faltar nada é Deus. E quantas vezes nesses momentos de impaciência do dia a dia a gente recorre a uma prece? Trabalho com educação, recentemente tivemos uma situação muito tensa, vocês devem ter visto, por conta dos ataques. Recebia 200, 300 mensagens por dia. E eu perguntei para algumas mães e pais: posso fazer uma pergunta para você? Marcos, estou desesperada. Marcos, não sei o quê. Eu posso fazer uma pergunta? Pode. Hoje de manhã, antes de vir para a escola, você sentou com o seu filho, com a sua esposa, com o seu marido, você fez uma oração? Você recorreu a uma simples prece? Nossa, eu tenho um encontro de trabalho com fulano que é casca grossa, uma figura dificílima. Tá bom, meu irmão, que tal se encostar a portinha da sua sala, fazer uma precezinha de 2 minutos, se ligar a Deus, para você ter esta paciência, esta confiança. Está difícil? Está. Estou desempregado? Estou. Estou com problema de saúde? Estou. Tenho filho difícil? Tenho. Mas e se você for como a Suzana, a Suzaninha? Estou desempregado, estou com problema de saúde, tenho filho difícil, mas eu sei que 12:30 o meu pai está lá fora. Eu sei que não importa o que ia acontecer, o meu pai está lá fora. O quanto isso vai me trazer de paz? E o terceiro ponto, meus irmãos, é o mais delicado e é aquele que eu gostaria de conversar com vocês mais detidamente. A gente tende a confundir as coisas, como eu falei. Então a gente tende a achar que ser humilde, por exemplo,
é ser. Quantas pessoas chamam de humildade o que é pura preguiça? Quantas pessoas chamam de humildade o que é mero complexo de inferioridade? Às vezes é bom negócio, né? Você fala assim, minha irmã, meu irmão, olha, os dirigentes aqui da casa avaliaram, estão precisando de gente lá para o passe. Minha irmã, meu irmão, você vai lá dar passe. Eu? Não, mas quem sou eu? Imagina. Minha irmã, precisamos de gente para ajudar na evangelização lá das crianças. Eu? Imagina. Quem sou eu para assumir uma tarefa dessa? Se qualquer põe a cabecinha até de lado assim, né? Para ficar mais bonito. Será que é humildade sempre? Ou será que é uma forma bonita de eu me esconder? A mesma coisa vale para a paciência. No dia a dia, as pessoas confundem paciência com omissão. Paciência com falta de ação. Estava numa situação de trabalho recentemente, um outro diretor virou para mim numa circunstância e falou assim: olha, Marcos, eu tentando mediar um conflito, ele falou: Marcos, é o seguinte, eu não tenho sangue de barata. Eu pensei comigo mesmo, tem sangue ruim, né? Outro tipo, mas não podia falar. Eu não tenho sangue de barata. E os outros dois que estavam do lado, está no Evangelho. É preciso mais coragem para oferecer a outra face do que para revidar. Não é? Quantas vezes a gente não ouve assim: não sei como é possível, eu acho um absurdo que você não reaja, que você fique com essa paciência, com essa serenidade diante disso. Eu passei por uma situação dessas esses dias e eu disse para a pessoa: mas quem te disse que eu não reagi? Eu reagi com paciência. Mas no dia a dia, quem tende a ser mais respeitado, valorizado, é aquele que bate no peito e fala assim: eu não levo desaforo para casa, não é? Aí você fala: eu gosto da fulana. Por quê? Porque a fulana é assim, bateu, levou. Com ela é na lata. Essas pessoas tendem a ser homenageadas, apreciadas, porque há um equívoco. Ser paciente não é ser omisso. Olha que bonito um texto de Emmanuel, cujo título é Paciência em Estudo. E ele está no livro Palavras de Vida Eterna, capítulo 171, fácil de achar na internet. Emmanuel diz assim: todos necessitamos de paciência uns para com os outros, mas compete-nos igualmente a todos estudar a paciência. Aí ele vai dizer assim: paciência é serenidade, calma, porém não é aprovação ao desequilíbrio. Paciência é compreensão, é entendimento. No entanto, não é passaporte ao abuso. É harmonia, ajuste. Todavia, não é apoio à delinquência. Ô Marcos, você pode traduzir? Posso. É serenidade, calma, porém não é aprovação ao desequilíbrio. Eu tenho um filho difícil, está no vício das drogas. Eu vou reagir com violência, com agressão,
com gritos, não. Mas ele vai chegar em casa e vai acender um cigarro de maconha na sala da minha casa? De jeito nenhum. Ou ele vai pegar as coisas da minha sala para vender? Nem pensar. Perceberam a diferença? Ser paciente significa a forma como você luta. Ser paciente não é baixar a cabeça para o que é errado. Ser paciente, quando Jesus diz ofereça outra face, é uma figura. Ele não é para você ficar apanhando até o sujeito cansar o braço. O que Jesus está dizendo ali é: não reaja como ele, não se iguale a ele. E olha o que a irmã vai dizer, ele vai continuar o texto, e em um determinado momento ele diz assim: o mestre foi no mundo o modelo de semelhante virtude, ou seja, a paciência, mas nunca foi conformista, nunca foi passivo diante do mal. Aí vem o segundo erro. Você é muito paciente, você não faz nada, você não reage, você não luta contra o que está errado. Pelo contrário, a paciência virá justamente, sabe do quê? De você ter feito a sua parte. Você quer ver a paciência ser muito maior, a inquietude, aquela coisa que não te deixa dormir, que te deixa agitado? É assim: eu vou deitar. Hoje eu convivi com uma coisa errada. Hoje eu vi minha mãe, meus familiares, meu marido, minha esposa, meu colega de trabalho fazer uma coisa errada, imoral. Mas eu me omiti, eu fiquei quieto, eu não agi. Você sabe, um dos piores, se não o pior elemento para te tirar a paz, para te tirar a paciência, para te tirar o sono, para te levar à inquietude? Alguém imagina? Culpa, consciência pesada. Eu tinha que fazer e não fiz. Eu tinha que agir e não agi. Eu sabia o que era certo e fui conivente com o errado. Perceberam, portanto, como vai ensinar a irmã, que a paciência não é omissão? Pelo contrário, a paciência vem da ação, mas de uma ação equilibrada. Você lê na literatura espírita quantos e quantos, Estevão, Paulo Estevão, ele vai, aquele julgamento mentiroso, falacioso dos fariseus, ele se irrita? Não. Ele xinga? Não. Ele grita, ele ofende? Não. Mas ele reage. E serenamente ele joga no rosto de todos os fariseus: olha o que vocês estão fazendo. Paulo de Tarso, Pedro, João, Francisco de Assis. Quer mais paciência que Francisco de Assis? Aí você vai ver a vida de Francisco de Assis. Quando foi que ele se omitiu? Ele atravessa o oceano e vai lá no meio da guerra para tentar acabar com a guerra.
mas com paciência. Assisti um filme maravilhoso, não sei se tiveram oportunidade, Irmã Dulce. Quem não teve, assista, é um espiritual altíssimo. Uma mulher iluminada. Quando você assiste o filme, você vê que ela não se acovardou no momento algum. Ela, como Paulo de Tarso, combateu o bom combate. Mas ela combateu o tempo todo. Ela não se escondeu em nenhum momento. E isso trazia algo, que Emmanuel vai dizer num outro texto, meus irmãos, cujo título é Vivamos Calmamente. O texto Vivamos Calmamente está num dos livros mais famosos de Emmanuel, que é Fonte Viva. E ele se refere a uma frase que Paulo usa na carta aos Tessalonicenses. Olha o que ele diz e olha a força do que Emmanuel diz. Ele diz assim, eu queria ter paciência, eu queria ter calma, eu queria viver sossegado, sem tanta preocupação, agitação, ansiedade. Olha o que Emmanuel vai dizer. Viver sossegado não é apodrecer na preguiça. Forte, não? Viver sossegado não é apodrecer na preguiça. Poderíamos completar na omissão, no acovardamento. Aí você me pergunta, e de onde então vem a paz? Porque tudo aí que você está falando, Marcos, é o que nos afasta da paz, da paciência. O orgulho nos afasta da paciência, a falta de fé nos afasta da paciência, a omissão nos afasta da paciência pela culpa. E o que é que nos traz a paz, então? Olha o que Emmanuel responde. Viver calmamente, pois, não é dormir na estagnação. E Emmanuel vai dizer, a paz decorre, é resultado da quitação de nossa consciência para com a vida. E o trabalho reside na base de semelhante equilíbrio. É como se Emmanuel resumisse para nós, meus irmãos e irmãs, dizendo o seguinte: você quer ter paz? Se a tua consciência não estiver tranquila, esqueça. Isso quer dizer que eu não vou ter mais problemas? Vai. Isso quer dizer que eu não vou ter mais testes? Vai. Mas vamos supor que você esteja passando pelo teste, pela dificuldade do desemprego, certo? Só que você acorda às 6 horas da manhã, 7 horas da manhã você está na rua, faz 1, 2, 3 entrevistas por dia, está fazendo 3 cursos de qualificação, está fazendo 12 para vender, para arrecadar um dinheirinho. Na hora que você deita de noite, é claro que você quer ter um emprego. Só que na hora que você deita de noite, você olha para dentro, que é a melhor forma de olhar para Deus é olhar para dentro. Você olha para dentro, você fala com você mesma: Senhor, a minha parte eu fiz. Você vira para o lado e dorme, mesmo no teste. Agora você está desempregado, dá uma enroladinha e passa a tarde inteira na Netflix. Já zerou as séries da Netflix. Você
Você dorme de noite? Porque no fundo a tua consciência está te dizendo: você está em dívida, você não fez a sua parte. Então é o Emmanuel dizendo: a paz decorre da quitação da nossa consciência para com a vida. Então, meus irmãos, com todo respeito a tantos irmãos que estão buscando apoio nos medicamentos muitas vezes necessários, a tantos outros que estão buscando essa satisfação nos paraísos artificiais das drogas, Jesus disse para a mulher samaritana no poço, no Evangelho de João, quando ela vai buscar água. Ele pede água para ela, e ela fala: mas como é que você está me pedindo água? Você é um nazareno, eu sou uma samaritana. Os judeus e os samaritanos não tinham relação. E lá pelas tantas Jesus diz assim: se soubesses quem eu sou, eu te daria a água que te faria nunca mais ter sede. É como se ele estivesse dizendo: vocês estão bebendo a água errada, vocês estão buscando a paz e a paciência no lugar errado. Se você beber água salgada, você vai ter mais sede. Se você beber água boa, você estará saciado. Então, de um lado, o orgulho, a ausência de fé, omissão, gerando esse coquetel de desequilíbrio. E do outro lado, humildade. Sim, estou passando por isso? Estou. Mas eu estou na Terra, planeta de expiação e provas. Se eu estou aqui, muito provavelmente é porque eu estou resgatando. Eu estou recebendo o que me cabe. E se você tiver a noção que você está recebendo o que te cabe, você aceita mais fácil. E se no lugar da ausência de fé você falar assim: eu sou como a Suzaninha, eu tenho certeza que meu pai está lá fora, não importa o que aconteceu, meu pai está lá fora. E finalmente, se cada um de nós ao final do dia, num problema com o filho, num problema com o marido, num problema com o pai, num problema no emprego, se cada um de nós puder chegar hoje à noite e falar assim: a minha parte eu fiz, o que cabia eu fiz, certamente a gente começa a caminhar em direção a ter muito mais paciência, muito mais serenidade e muito mais paz. Por quê? Porque a paz é uma conquista. Ninguém recebeu de Deus o presente de ser pacífico. E ninguém recebeu de Deus o presente de grego de ser bilioso, temperamental, nervosinho. Não. O que nós somos, nós devemos única e exclusivamente a nós. Nós somos o que nós nos fizemos. Deus não faz sorteio, não tem roleta no céu. Ninguém deu o azar de nascer nervoso, ninguém deu a sorte de nascer calmo. Mas a grande notícia é: Evangelho segundo o Espiritismo, lei do amor. O espírito deve ser cultivado como um campo. Então, no campo, eu
cuido, eu planto e eu colho. A grande notícia é: não importa o quão calmos, serenos ou pacientes nós somos agora, a grande notícia é: todos nós recebemos de Deus os instrumentos, as ferramentas e as condições para nos tornarmos a pessoa mais serena e calma que a gente possa desejar ser. Muitíssimo obrigado a todos vocês.